Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje eu quero falar sobre tanto a ida pro hotel até agora, porque já viajamos, já voltamos pra casa, né? Desde ontem eu já estou em casa. E aí, como a viagem foi longa, a gente voltou super cansado. E aí eu não consegui fazer vídeo. Esse é um desafio muito grande pra mim. Sobre a questão de estar fazendo vídeo de segunda a sexta, mas eu tô gostando da experiência. Eu coloquei como desafio pra mim, pra tentar fazer vídeo, né, o máximo que eu puder. Mas eu tô ainda vendo, tô pensando sobre próximo ano, né, se eu vou conseguir tá fazendo um vídeo todo, assim, não todo dia, mas de segunda a sexta, 5 dias na semana, né. E aí, hoje eu comecei a organizar, porque teve coisas que eu queria já fazer pro canal, como estudo de Apocalipse. Eu tava aqui organizando, aqui, né, eu tenho tanto esse planner, que é por mês, e cada quadrinho representa um dia, tava organizando aqui. Tenho também para planejamento, né, para organizar o que eu vou fazer pro YouTube. Esse quadro branco também que eu organizo, tá vendo? Só que eu ajeito pela semana. Aqui é planejamento de semanal. Aqui o que eu mostrei pra vocês é por mês. Meu esposo também chegou a fazer, ele que fez isso pra mim. Então, esse planner aqui não é somente pro YouTube, também tem, por exemplo, pra limpeza de casa, organização de casa. Esse daqui é pra casa, esse daqui é pro YouTube, e tem outros também pra tá organizando, planejando pro mês. Tem até pra eu não esquecer de dar comida pro peixe, porque já aconteceu assim, de meu esposo chegar em casa e eu não dei a comida pro peixe, ou melhor, agora são peixes. Antes era só um aquário, agora estamos com 2 aquários. E aí eu que tô dando comida pra eles, mas eu tava tentando organizar. Tem um livro, né, que muito bom, já olhei várias vezes e agora eu tô olhando de novo pra replanejar tudo que eu quero fazer ainda nesse ano. E aí é muito bom, muito interessante, né, porque tem horas que, se você é como eu, né, que meu jeito não é muito assim pra organização, se eu deixo, né, aquela coisa, bora ver o que vai acontecer, então as coisas ficam desorganizadas, às vezes, sabe, acabo não vendo que a bagunça vai se formando, e aí quando eu já dei por mim, a casa tá toda bagunçada. E aí quando eu viajei e voltei pra casa, eu senti isso, sabe, essa dificuldade de voltar pra rotina. Porque eu fiz vídeo pra vocês e tal, fiz tudo, hotel, se vocês não viram, vou tentar colocar aqui na descrição deste vídeo. Mas quando eu voltei pra casa, eu fiquei meio assim perdida, sabe? Eu não sei se vocês são assim. Comigo foi assim, que quando eu cheguei de casa, eu fiquei meio assim, o que eu faço? E agora é interessante porque o que eu tenho mais visto, assim, questão diariamente mesmo, de segunda a segunda, até no sábado e no domingo, é a questão da cozinha. O que mais pega é pia, comida também, né, porque o que eu já percebi, ainda que eu como lá fora, bora botar um almoço. Ai, gente, me desculpa aí por estar assim, sabe? Deixa eu beber até um pouco. Porque é a mudança de clima, sabe? E ainda mais que assim, tá quente lá fora, a gente viajou e o carro também tá com problema assim de ar-condicionado, então a gente pegou muito calor. E aí quando voltou pra casa, a casa tava fria. E aí lá fora quente, a casa fria, e aí essa mudança de clima comigo não é legal, sabe? Mas o que eu queria falar pra vocês é que tô tentando hoje planejar tudo que eu quero fazer. Tem coisa que já era pra eu estar fazendo no YouTube, que era o estudo de Apocalipse. E aí eu vou
vai passando os dias e eu não vou fazendo esse estudo. Então eu parei e pensei, não, eu preciso de um planejamento. Eu preciso colocar no papel. Porque senão eu acabo não fazendo esse estudo que eu quero, que eu tive essa ideia, né, de todo dia estar estudando e mostrando esse estudo, falando o que eu tô aprendendo e tudo, compartilhando com vocês. E para cada dia eu pensei de cada capítulo, né? São 22 capítulos do livro de Apocalipse e eu estaria lendo por dia um capítulo do livro de Apocalipse. Então aí eu comecei assim a organizar no papel. Comecei a escrever assim o dia, tal dia que eu quero. E aí o que eu vou ler em Apocalipse, aí no outro dia qual e tal. Enfim, eu já tinha planejado antes, só que aí acabou que não comecei no dia que eu tinha planejado. Aí eu vou e ajeitei de novo pro mês de agosto, mas eu quero começar até antes. Eu não quero esperar tanto, sabe? Já era pra ter começado esse mês, esse estudo, né, que eu tinha planejado, organizado, mas essa viagem... todas as vezes que meu esposo faz viagens, eu acabo indo, a maioria, né? E aí eu pego de surpresa porque, como não é algo assim certo, porque também já teve dias que eu tive que ficar aqui, mas aí como não é certo, eu fico meio assim, né? Tipo, então todo o meu planejamento pro YouTube acabou mudando e tal, por conta dessa viagem. E é tanto que eu não tinha programado pra fazer tour no hotel, por exemplo. Eu cheguei a fazer uma viagem pra esse mesmo local que eu fiz. E aí eu mostrei muito mais coisa, mostrei museu, mostrei a praia dessa cidade. E aí eu até escrevi, né, férias de verão, alguma coisa assim, aqui no meu canal. Só que aí, tanto meu esposo quanto eu, a gente não tava... Peço desculpa. Ai, pensei que espirrar. Já. Então, quando a gente foi e viajou, então não tinha nada planejado sobre, mostrar coisa de viagem, essas coisas assim. A gente também não tava no clima, sabe? Quando a gente não tá empolgado pra fazer... um vídeo mostrando o museu, coisas assim de lazer e tal, ou de viagem, né? E aí, tanto meu esposo não tava, eu também não tava assim muito nessa vibe, mas eu tava assim com vontade, era de fazer outra coisa, né? Tipo, como eu falei pra vocês, era de falar sobre o estudo de Apocalipse e tal, era outra coisa que eu queria já estar passando aqui pro canal. Só que por conta de que ainda não comecei e tal, e ainda que eu fiz o planejamento, falta executar. Então, acabou que eu gravei poucas vezes, né? Cheguei a gravar lá no hotel, vocês podem ver os vídeos, e não só foi um mesmo, que era pra mostrar o tudo quarto. Não lembro se eu cheguei a fazer antes tudo do hotel. E também teve outra coisa que eu esqueci de falar aqui pra vocês, que choveu. Quando a gente foi, choveu tanto. E era interessante porque teve um dia que eu pensei assim, não, hoje a gente vai conseguir sair pelo menos um pouquinho pra um museu, não sei, eu queria até comprar um chaveiro da cidade. E acabou que não deu, porque quando deu 3 da tarde, começou a chover. E aí quando choveu, sabe quando... tipo, é como se fosse um banho de água fria. É como se na mesma hora nem eu tive vontade, eu já não queria nem sair. Meu esposo também estava cansado do trabalho. Mas foi bom que eu não precisei... Descansei na parte de fazer comida, essas coisas, de não precisar cuidar da casa e tal. Só que foi interessante porque teve algo que me surpreendeu. Que eu pensava assim, agora que eu tô no hotel, vou aproveitar. Só que eu não consegui entrar no modo aproveitar. Eu fiquei, lá no segundo dia eu já tava com saudade da minha casa. Eu já tava querendo voltar. E aí,
Ai, gente, minha garganta, calma aí. E aí quando eu parei pra pensar sobre isso, né? Porque muitas vezes a gente não tá satisfeito com nenhum lugar. Muitas vezes a gente queixa da nossa casa e depois quando a gente tem a oportunidade, né, de viajar, de fazer algo assim, aí a gente começa a sentir saudade da nossa casa. E aí, tá entendendo que não faz sentido? Mas eu não sei se é porque choveu e aí não deu pra sair muito, a gente só saiu pra comprar comida e voltava pra comer a comida no hotel e tal. Não sei se foi por conta disso. Também tinha outras coisas que eu queria fazer e tal. E olha que eu levei a Bíblia, li muito a Bíblia. Também cheguei a estudar inglês, mas mesmo assim eu senti ainda falta assim da liberdade que eu sinto na minha casa, minhas coisinhas e tal, essas coisas. Só que eu parei pra pensar nesse sentimento de insatisfação. E aí eu pensei muito nisso, porque tem muitas pessoas que não conseguem agradecer o momento. A gente tem que começar a ser grato, né? Eu mesma cheguei a parar pra pensar por isso. Nossa, eu preciso ser grata pelo momento que eu tô aqui, né? Depois eu vou embora e eu não vou estar mais nesse momento. Eu vou estar na minha casa fazendo outras coisas. E foi muito bom por eu estar analisando isso, né? E é algo a se pensar, é algo assim pra refletir e mudar também, né? Saber do que tá acontecendo, mas também melhorar. E aí foi muito bom por isso, né? Porque eu parei pra pensar que não é somente eu, tem outras pessoas também que passam por isso. Que começa a falar, eu quero viajar e tal, não aguento mais estar aqui cuidando da minha casa, não aguento mais tá trabalhando e tal, preciso de um descanso. E aí quando você entra, né, nessa oportunidade no hotel e tal, aí a mente não consegue parar. A mente não consegue desconectar com a casa, com os afazeres, com o trabalho. Então, eu parei para pensar nisso. A gente tem que também saber, na hora que é tempo de descanso, a gente tem que saber descansar. A gente tem que saber aproveitar esse tempo, né? E eu tenho analisado muito isso, assim, que se deixar, a internet suga nosso tempo, nossa energia, saúde também, né? A gente tem que começar a parar e pensar sobre, né, o nosso bem-estar, o que a gente pode fazer para equilibrar. Tudo tem a ver com equilíbrio, né? Sobre se tem alguma coisa que tá tirando minha saúde, eu tenho que rever sobre isso. Então, o próprio vídeos que eu faço aqui no YouTube não é pelo contrário, é para me trazer alegria, paz e tal, e não tirar minha saúde. É algo que eu faço assim, no momento eu tô fazendo como hobby, mas eu mesma quero transformar isso profissionalmente, né? Quero ganhar dinheiro no YouTube. Tô aqui contando pra vocês um sonho meu. E aí, pra isso, eu vejo que precisa disso. Precisa de organização, de planejamento, precisa colocar aqui também os dias que precisa descansar. Porque senão a pessoa pira, né? A pessoa não aguenta ficar de segunda a segunda fazendo vídeo pro YouTube só pensando nisso, sabe? A saúde vai embora rapidinho. E aí a gente tem que entender que a gente é humano, a gente não é robô. E é muito bom isso porque esse tempo de tá aprendendo, né? Eu estou no momento, né, num fase aprendizado, sabe? Até os vídeos do YouTube, questão de casamento, filhos que eu ainda não tenho. Eu tô aproveitando muito esse tempo pra isso. Pra tentar, assim, refletir, parar, pensar o que eu tenho que aprender agora pra eu tirar proveito lá na frente. O que eu preciso aprender agora pra depois eu ver os frutos lá na frente. E aí é muito bom isso, porque a gente tem que aproveitar o tempo que a gente tá no momento, né? Se você já passou da fase de... Se você já está em outras fases, né? Fases até maiores do que a minha. E não consegue entender, assim,
não consegue organizar a sua vida, não consegue entender assim, quem eu sou, o que Deus quer de mim, o que eu tenho que fazer e tal. Então, não tem nada melhor do que começar a rever tudo que você já tá fazendo. Você para, analisa, é o que eu tô fazendo agora, pra eu tentar organizar assim, o que eu quero fazer na próxima semana, o que eu quero fazer daqui a um mês, o que eu queria fazer e ainda não fiz. Então a mesma coisa com você, né? O que você quer fazer com seu marido, com seus filhos, com sua casa, quais são seus sonhos e por aí vai. E aí é muito, muito bom esse tempo, assim, esse tempo que eu tô agora, eu tô tentando aproveitar. Eu tava até conversando com meu esposo, falando assim, se eu já fosse mãe, eu não poderia estar viajando, né? Eu falei até pra ele, será que dava pra eu levar nossos filhos pra essa viagem, o meu filho pra... minha filha, né? Quando vim o primeiro. E aí eu pensando nisso, será que dava pra levar na viagem? E aí meu esposo falou assim que não teria como. E aí eu falei pra ele, pois é, já que não tem como, eu quero aproveitar o máximo. Eu falei pra ele, né, eu quero aproveitar o máximo. Porque quando eu ser mãe vai ser outra rotina, outro aprendizado, outras coisas. E aí eu tô tentando organizar agora, tentando ver o que eu faço agora pra lá na frente ser mais fácil. E aí eu vejo isso que muitas mães ficam perdidas, né? Porque tem tanta coisa, abraça tanta coisa, e aí na hora, quando vai ver, os filhos ficam em segundo plano, em terceiro plano, ou nem tem plano com os filhos. E aí, criação de filho é algo assim que com certeza vai mexer muito mais com a mãe, né? A mãe vai se cobrar mais sobre se não tem tempo para os filhos, se não tá conseguindo conciliar trabalho com os filhos. E é incrível porque, ainda que criação de filho dá trabalho, é algo assim que é impagável, porque é um valor tão grande que nem o dinheiro consegue pagar esse trabalho. E o pagamento não vem na parte, né, não vem material, mas é algo que vem uma paz grande em seu coração e sua mente, de que você está fazendo uma missão, que você está no lugar certo. Seja você mãe que está trabalhando ou não, se você está conseguindo ter tempo, se você está conseguindo criar seu filho da melhor forma, então isso vai trazer paz para o seu coração, para sua mente e tudo. Mas se você não está satisfeito, se você não consegue estar satisfeito na posição que você está, de trabalho e de mãe, então tem alguma coisa errada. Porque aquilo que é de Deus traz paz. Se a gente está na posição correta, na função correta, vai nos trazer paz. Vou tomar mais um pouco de água. E eu tava vendo isso sobre mim, né? Porque quando eu me formei, eu tava super empolgada. Eu pensava tanto na minha formatura, sabe? Eu estudava e tudo, mas eu já ficava pensando, daqui a 4 anos, e ficava contando, né? Os anos, os dias, os meses também, pra me formar. Minha alegria. E eu lembro que quando meus primos, né? Tanto prima quanto primo, quando se formava, vinha o convite da formatura, né? E aí eu ficava assim, olhando e pensando, nossa, quando for comigo, como é que vai ser? Eu achava lindo, o máximo e tal. E eu tenho. Tá até ali na minha mesa. E aí, é incrível porque depois que eu me formei, né, depois que terminou tudo, eu fiquei com aquele sentimento assim, nossa, então era isso? Tipo, eu queria que viesse um sentimento mais de realização, de conquista, sabe? Claro que me dá muita alegria e tal, mas
eu parei para pensar assim, sobre a questão do que eu quero fazer, sobre a questão de sonhos. Eu tava conversando esses dias com meu esposo e aí eu falei assim, meu sonho e minha realização diante do meu curso para ser professora, né? Que me formei em pedagogia. E aí eu falei para ele que a maior realização do meu curso vai ser com meus filhos. Não vai ser em ir para uma escola e ter alunos e tal. E foi interessante também porque eu vi um filme mostrando sobre uma professora americana e tal, que ela sacrificou até o casamento, ela sacrificou o casamento dela por conta do curso dela. Ela sacrificou e separou, né? O esposo não aguentou porque ela estava muito envolvida na parte da profissão dela. Ela, sabe, se dedicou, fez com excelência, ela até trabalhou com outros empregos para ter dinheiro para ela poder comprar material para os alunos, que era uma escola pública, faltava recurso. E aí eu falei pro meu esposo que eu prefiro sacrificar, eu prefiro o contrário. Falei pro meu esposo que eu nunca iria fazer isso. Eu prefiro sacrificar o meu casamento do que, né, abrir mão do meu casamento por conta de uma profissão. E aí eu falei isso pro meu esposo e também falei da mesma forma a questão dos filhos, que eu prefiro me sacrificar, dar meu 100% pros meus filhos do que uma profissão, sabe? E aí eu vi assim que não tem preço, não, pra mim, na minha cabeça, pra mim, nos meus ideais, sabe? E no que eu vejo que o que é de valor, o que é mais de valor é a minha família. E aí eu vejo assim que é muito fácil pra mim abrir mão. Não tem confusão na minha mente, sabe? Ainda que as pessoas que tem, né? Vai ter pessoas que não vai entender, que pode falar mal. Eu mesma já escuto evangélicos falando mal de mim, simplesmente porque eu falei da minha vida pessoal, porque eu falei do meu passado. E tem evangélicos, né? Não são todos, mas tem evangélicos que falam mal de mim e nem me conhecem. Só me conhece por conta de uma foto, mas não me conhece pessoalmente, não sabe da minha história, não sabe quem eu sou. E aí eu vejo assim que quando a gente sabe o que a gente quer, quando a gente sabe quem a gente é e quem a gente quer ser, onde a gente quer chegar, nossos sonhos, objetivos e tudo isso facilita. Eu tenho um sonho muito grande de ser uma boa mãe, não ser somente mãe. Tem muitas, né, mulheres que são simplesmente mães. Mas eu não quero ser somente mãe. Eu quero ser uma boa mãe. Eu quero esse reconhecimento do meu esposo, né, primeiramente de Deus, depois do meu esposo e dos meus filhos. E em Provérbios 31 vai falar sobre isso, que a mulher, ela sábia, ela vai ser elogiada pelo esposo e pelos filhos. Se você for ler Provérbios 31, do 10 em diante, né? Então, é isso que eu quero. É isso que eu quero pra minha vida. E essa essência, esse valor, é assim, inegociável. Esse valor, quem vai me dar é Deus. Não vai ser pessoas. Primeiro vai ser Deus. E depois vai ser a minha família. Pessoas perto de mim. E aí eu vi isso, que assim, os comentários ruins é muito pequeno para o quanto eu vou ganhar, para o quanto eu vou estar fazendo a favor da minha família, a favor da minha casa, a favor dos meus filhos. Porque a educação que eu quero passar para os meus filhos, nenhuma escola vai conseguir passar. Os valores que eu quero passar para os meus filhos, nenhuma escola vai conseguir passar. Porque eu não vou ser simplesmente uma professora. Eu também vou ser mãe. E aí, quando a mãe ama os filhos,
ela consegue dar o melhor dela para os filhos, quando existe amor pelos filhos. E é isso que eu quero. Quero ser uma boa mãe. E aí, isso é algo particular, sabe? Não precisa você querer fazer a mesma coisa que eu. Não precisa você querer fazer, seguir os mesmos passos que eu, porque eu também me formei como professora. Então, por eu ter essa formação, por eu ter esse conhecimento, vem muita paz pra mim, porque eu não vou fazer algo de qualquer jeito. Eu não vou fazer algo assim, sabe? Tem estudo, eu tenho conhecimento sobre isso. Só que aqui nos Estados Unidos eu cheguei a conhecer mais de forma online, né? Não cheguei a conhecer pessoalmente, mas muitas mulheres americanas deixam trabalho ou deixam a profissão ou estudo também, né? Se graduaram para business, né? Para coisas de negócio, sobre economia e tudo, nada a ver para ser professora, mas prefere abrir mão dessa profissão, abre mão de tudo isso e se realiza sendo uma mãe que vai ensinar em casa, sendo uma mãe que vai ser professora dos filhos. E aí eu parei para pensar assim, nossa, ela estava num caminho que não estava se sentindo realizada, que ela não queria estar mais nesse caminho e seguiu outra rota. Louvável também, sabe? Porque era algo que ela não estava se sentindo satisfeita. E aí, é isso que eu quero incentivar. Porque se você tem essa vontade, e aí você fala assim pra mim, Ana, mas eu não estudei pra ser professora, eu não fiz nenhum curso pra ser professora. E seu curso é diferente, só que você tem vontade, tem no seu coração desejo de ensinar seus filhos, aí é outra conversa, sabe? Aí já é outra coisa. Que com certeza vou te estimular a falar assim, não, se você quer, vai. Tenta ver um jeito. Só que eu tenho ouvido muito, né, que é diferente, infelizmente. No Brasil é diferente, não dá tanta liberdade. Não dá essa liberdade que tem aqui nos Estados Unidos. E aí também já é outra conversa, já é outra coisa. Mas eu estou muito feliz, assim, por conta de que hoje eu consigo entender melhor sobre a minha formação, sobre o que eu quero fazer, sobre o que vai me realizar mesmo, porque quando eu me formei e parei para pensar sobre ser professora, e aí assim, meu sonho não era simplesmente, ser professora, eu também queria casar, ter meus filhos e tal, e aí eu não tava encaixando, o meu sonho não tava assim, a minha profissão não tava encaixando com o meu sonho de família e tudo, que era mais forte do que qualquer outra profissão. E olha que eu li muito cursos, eu li muito profissões, eu cheguei assim até comprar um almanaque falando sobre várias, era mais de 200 profissões, e olha que a cidade onde eu estava morando, acho que nem metade das profissões que falava tinha na minha cidade. Mas foi interessante porque eu pude abrir assim a mente sobre o leque de oportunidade, e hoje eu vejo uma grande oportunidade na internet, na questão de profissão, de você conseguir um dinheirinho aqui na internet, né? Se você, ainda que você não tenha nenhuma profissão, não se formou, ou melhor, ainda que você não tenha nenhuma formação, então ainda assim dá para ganhar um dinheiro pela internet, se você tem essa vontade, né? E eu vejo assim como uma porta da oportunidade, né? Sobre esse tempo, quem conseguir aproveitar isso, ótimo, para ajudar em casa, financeiramente e tudo, eu vejo isso, que seria maravilhoso. Eu ainda
não estou ganhando dinheiro pela internet, mas eu vejo assim que se eu conseguir conciliar, né, um trabalho pela internet com o cuidado dos meus filhos, sendo professora dos meus filhos, ótimo. Mas o primordial vai ser a educação, eu educando meus filhos. E aí eu tô super feliz por isso, porque não tem confusão, pelo contrário. Tem muita busca, tem, sabe? Eu cheguei a ver sobre questão de... porque não é assim, não sou eu que vou falar, meu filho vai estudar isso. Não é. Concilio o estudo junto com a escola, que é uma escola que não é física, mas tem muitas escolas, né, que dá um material e tudo, não tem escola física, é somente assim online, mas o trabalho mesmo acontece na casa. E aí eu já tinha olhado gostei muito da parte lúdica, do material para criança, tem a parte também Montessori, tem muitas coisas assim que eu olhei assim que para criança, maravilhoso. E fora que também tem o estudo da Bíblia, porque eu quero priorizar isso da parte cristã. Só que aí meu esposo já olhou outro, sabe? E isso é maravilhoso por conta de que quando a gente tem também ajuda, né, assim, pra mim, né, tá sendo meu esposo, então por eu ter essa ajuda do meu esposo, por ele incentivar também sobre esses sonhos, sobre a questão da educação dos filhos e também querer ver o que é melhor, meu esposo mesmo, é algo assim que eu fico admirada, porque até as coisas da casa, coisas assim que muitos homens não se interessam, não quer saber. Já meu esposo não, ele gosta de ajudar, ele gosta de ficar por dentro do assunto. Então, ainda que a gente não tenha filho, eu vejo isso, né? A questão de compra de comida, também tem a parte limpeza, ajudar em alguma coisa e tal. Ele gosta de ajudar. Ele sempre já está envolvido nessas coisas, sabe? E até a parte assim de lazer, ele mesmo, se é pra ver um filme, se é pra fazer alguma coisa, ele pesquisa, ele tenta planejar, ele gosta de planejar, né, sobre isso. E isso é muito bom, porque são duas cabeças pensando, que eu também gosto. Quando é questão de planejamento, assim, de sair, de fazer algo assim de lazer, eu gosto. E aí eu vejo isso, né, que vai ajudar muito. Os filhos ainda não chegaram, mas meu esposo já tá ajudando. E assim, ainda que ainda não vieram, a gente já conversa sobre a questão da educação. A gente imagina, eu já pensava tal escola para investir. Aí agora meu esposo já sabe de outra e ele viu que é melhor e tal. Eu ainda não sei muito sobre a escola que ele falou, mas eu sei sobre a pessoa que tá organizando essa escola, né? Que ajuda na hora do material, a gente vai lá, paga, e aí vem o material, vem tudo planejadinho, organizado. É algo assim que... E não é assim muito caro, né? Porque a gente não somos ricos, assim, né? Dinheiro, mas é muito bom isso por conta de que esse envolvimento, né? Porque se meu esposo tivesse outro pensamento, se meu esposo fosse contra isso, nossa, seria muito difícil. Enfim, mas eu poderia fazer um vídeo só falando sobre isso, e mesmo que eu não tenha filhos, né? Imagina. Às vezes eu estudo algumas coisas sobre educação e tal, só que agora eu quero falar um pouco pra vocês, então mais um pouquinho. O que eu tô fazendo agora pra mim, né? Porque eu tô aproveitando também esse tempo que quando os filhos vêm, a gente acaba não tendo muito tempo pra gente,
investir na gente, pra gente fazer algo e tal. Então, neste momento, todos os dias eu tô lendo aqui o dicionário para aprender inglês, meu objetivo final é falar, ser fluente em inglês, né? E esse dicionário é muito bom. E aí como eu organizei, como eu tô falando de organização e tal, então eu organizei cada letra para estudar num dia. E aí eu fico estudando mesmo a letra, vou vendo como seria para pronunciar e tudo. E aí quando eu terminar falta em torno de umas 10 letras para terminar aqui de estudar o dicionário. E aí quando terminar, eu tava organizando hoje, não sei se dá pra ver aqui, mas essa parte aqui azul, sabe? Eu tava organizando sobre, e aí depois, como é que vou estudar o quê? Que eu não vou estudar de novo a mesma coisa que eu li e tal. Né, o estudo é muito bom assim, a gente tem que avançar, né? E aí eu cheguei a organizar assim o que eu vou estudar depois e tal, que vai conciliar, que o dicionário vai ajudar e tudo. E aí eu coloquei assim algo básico, algo assim que qualquer estudante de inglês tem que saber sobre isso. Se você tá no intermediário, tá no avançado e não sabe e não memorizou, ou então não tá mais fixado na mente, você perdeu, ou então não tem como avançar, não tem como sair do intermediário se você não firma na parte básica, se você só aprendeu ali para passar e não aprendeu de verdade, não adianta avançar, né? Não adianta. E aí eu vou organizar tudo de novo, porque eu já tinha estudado a parte básica do inglês, mas eu quero que fixe melhor, porque tem algumas palavras, pronúncias, números como o 3 ainda, tenho dificuldade, palavras em inglês, e eu vejo assim, muito com som, pronúncia. Tem certas palavras simples, bestas, que até uma criança de 4 anos consegue falar direitinho, e eu não tô conseguindo. Então vou de novo relembrar tudo que eu tinha visto, tudo que até na escola ensina no nono ano, parece, né? Então vou ver toda essa parte básica, como depois que eu terminar, né, o dicionário, que eu ainda tô, mas tá quase, só falta, como eu falei, 10 letras, mas aí depois eu vou começar a estudar sobre mês, palavras, né, como pronuncia os meses, como pronuncia os dias da semana. Aí eu vou começar a estudar números até o 31, né? Na escola mesmo, eu vou falar aqui pra vocês sobre o primário, né? O primário começa a aprender números do 0 até o 10. Só que comigo eu vou estar aprendendo o inglês. Para uma criança que tem no Brasil, vai aprender o português, né? Como escrever, como fala, como, né? Enfim. E é isso que dá em torno do 0 até os 5 anos, trabalha o número do 0 até o 10. Só que eu vou, né, para eu avançar e tudo, eu vou estudar, como eu tô estudando, quero estudar os meses, então eu vou avançar do 0 até o 31, né, que é o dia que tem nos meses. E aí, enfim, aí outra coisa que eu também vou estudar, que eu quero estudar, é horas. Então, pronunciando as horas em inglês e tal, como falar e tal. Coloquei aqui animais, objetos da casa, frutas e aí vegetais também. E aí eu coloquei do lado também, depois que eu estudar frutas e vegetais, quero também estar estudando sobre coisas que tem no café da manhã. Depois, coisas que tem no almoço. E coisas que tem na janta, só que
tudo voltado, como eu estou estudando inglês e também estou nos Estados Unidos, nada mais apropriado do que estudar tudo o que comem no café da manhã, tudo que eles comem no almoço, tudo que eles comem na janta, e pronunciar a comida, pronunciar como fala, por exemplo, manteiga e tal. E aí, não somente saber escrever, mas como eu quero a fluência, eu tenho que saber como pronunciar corretamente, né? E aí, outra coisa, vou falar assim rápido, outra coisa para estudar é sobre a família, então tudo que é voltado para a família, nomes, estações do ano, como fala, pegar texto sobre isso, saber até vestimentas também, estudar vestimenta, tudo que é voltado para a estação. E como aqui é diferente do Brasil, né, que no Brasil faz calor o ano inteiro, aqui não, e no inverno pode até nevar, então até isso é interessante, é bom saber como é que é a palavra neve, como é o verbo nevar. É mais ou menos isso que eu tô pensando em estudar, todas as palavras voltadas para isso. E outra coisa é sobre corpo humano, né? Então eu tava até pensando, pegar uma foto bem grande de rosto, primeiro estuda uma parte, depois estuda o todo. Outra coisa também que eu acho que eu coloquei aqui sobre objetos. Então, outros objetos que eu coloquei objetos da casa, né? Falei pra vocês. E também pensei em outro que seria objetos para home office, que é sobre escritório em casa. E aí, todos os objetos que a gente usa, né, no escritório, eu estaria escrevendo ou então procurando palavras como aquele objeto fala em inglês. Como escreve, como pronuncia também, né? Coloquei aqui países também, estudar todos os países do mundo. Coloquei profissões. Coloquei para estudar sujeito e verbos. E aí eu pensei, né? Vou tentar ver se eu vou conseguir estudar tudo isso esse ano. Aí, se eu finalizo todo esse estudo que eu quero, né, do inglês para esse ano, aí no próximo eu já penso de outra forma. E aí eu tava pensando assim, coloquei no final sobre sujeito e verbo. Então aí já é uma palhinha, isso daí já tá começando sobre estudar gramática. Porque o resto é tudo basicão, né? Mas quando a gente começa a estudar sujeito e verbo, aí a coisa complica mais, né? É a parte mais mesmo da gramática. E eu preciso muito disso, assim. Eu não gosto, nunca gostei, nem em português, inglês ou qualquer outra língua, nunca gostei a parte de estudar, assim, de gramática. Mas, quando eu olho, assim, o que é melhor pra mim, tudo... Hoje eu tava vendo um vídeo de um brasileiro. E aí esse brasileiro super famoso e tal, muita gente conhece, um youtuber, não vou falar o nome dele, mas é um youtuber super famoso, ganha dinheiro, ganha muito mais do que eu, sabe? E aí eu acho que ele não tem formação, assim, não tem uma graduação, ainda que ganha todo esse dinheiro e tal. E aí eu tava vendo como ele fala, como ele se comunica. E a comunicação dele é tão pobre, sabe? Ainda com todo esse dinheiro, ainda com... tendo não somente um carrão, sabe? Mas ele já comprou até um avião. O cara conseguiu comprar um avião. E aí, ainda assim, quando abre a boca, sabe? Eu sou de uma pessoa, assim, quando eu escuto alguém e a pessoa não fala direito, seja inglês, seja português, me dá assim, sabe, me dá uma gastura, me dá uma sensação ruim, um trem assim que eu não sei falar como é que é.
E aí eu vi isso, ele não conseguia dominar a linguagem, ele não conseguia dominar a comunicação. E eu parei para pensar, nossa, é um cara que tantos brasileiros vão ver, tantos jovens vão ver. E aí os jovens estão tendo ele como influência, como referência. E na hora de abrir a boca, de brilhar, sabe? Ele não estava conseguindo brilhar com isso na parte do português, né? E ainda que ele é do lado da comédia, ainda que, sabe, por ser comédia, não, assim, a pessoa acaba tendo uma linguagem mais solta, né? Aquela coisa, não precisa ser formal, mas doeu. Doeu assim na minha mente, no meu coração, não sei, eu já tava querendo sair do vídeo por conta de que o cara falando de negócios, o cara falando sobre parte financeira, como ele organiza profissionais que ele coloca para trabalhar com ele, coisa assim séria, algo que ele tinha que usar uma linguagem rebuscada, não conseguiu. Não conseguiu, e olha que é brasileiro, porque ele esqueceu de investir, porque ele tem dinheiro, comprou um avião, tem um carro da hora, tem um avião, conseguiu comprar um avião, sabe, gente? Mas não conseguiu simplesmente pagar um curso de português só para ele falar direito. Não precisa se formar para ser professor de português, não precisa. Mas eu lembro que eu cheguei, não sei, eu sei que no Senac eu cheguei a ver algo sobre estudar, tinha para inglês e tinha para português. Então, quando a gente trabalha, todo mundo vai querer, ou melhor, na hora de você buscar um emprego, né, vai analisar se você consegue dominar a língua, se você consegue falar direito, se na hora de atender um telefone você vai falar direito com a pessoa. Tem que ter uma postura profissional, né? E aí ele perdeu, mostrar assim, que é um cara mesmo oportunidade profissional, só que não. Ainda que ele tem pessoas que trabalhem para ele, na hora ele não conseguia nem falar direito sobre o trabalho dele, sobre como ele organiza a vida dele, profissional, financeira e tudo isso, ele não conseguia falar direito, gesticular direito a fala. E aí eu vi isso, né, que não adianta a gente, mesmo que a pessoa seja rica, ainda assim, a gente tem que ter pelo menos um investimento, nem que seja pequeno, sobre a questão da educação, né? Porque a vida vai cobrar lá na frente. A vida vai mostrar se a gente, nesse tempo todo, o que a gente fez, se a gente foi sábio ou se a gente foi tolo. E aí, poxa, eu vi tolice nisso, porque ele tinha dinheiro, porque ele não pagou um curso bem baratinho, né? Ele tinha. E ele não precisava, assim, uma graduação. Era só um curso pra ele, sabe? Saber gesticular melhor, falar melhor e tal. Na época, não era assim, era um podcast. Ele tava no podcast. E aí eu vi assim, poxa, ele não tava ali pra conversar. E não pra fazer comédia. Então ali, cobra, seja artista, seja cantor, vai cobrar da pessoa, né? Conseguir reformular uma ideia, conseguir se gesticular bem, conseguir falar direito, enfim. Mas eu olhei assim, o que aquilo pode me ensinar, né? E aí eu cheguei a ver o vídeo todo, e aí eu consegui tirar proveito disso e vi que eu não quero isso pra minha vida, eu quero, sabe? E ainda que agora eu não tô com condição de comprar um curso. Eu mesma eu tenho vontade de fazer um curso pequeno. Não sei de que, sabe? Conforme eu vou estudando sozinha em inglês, eu já não penso em fazer um curso de inglês. Eu penso em fazer, sei lá, um curso diferente, seja na parte de computação, algo para ajudar aqui a contribuir, a melhorar meus vídeos, ou então, não sei se capa, alguma coisa assim sobre computação, né, para ajudar aqui no YouTube, eu penso,
ou então outro curso, mas já não é para estudar inglês, tá entendendo? É para estudar outra coisa, algo que eu goste, algo que vai contribuir na minha parte profissional, ou como pessoa também, né? Mas muito bom, porque eu tô aproveitando esse tempo, que ainda que eu não tô com condição financeira para comprar um curso pequeno, ainda assim, eu tô tentando estudar, pelo menos de segunda a sexta eu tô tentando estudar, tô tentando me organizar para isso. E olha que ainda que eu viajei e estava lá no hotel, eu assisti TV quando eu estava no hotel, mas eu tive tanto tempo que eu pude ler a Bíblia, estudei a Bíblia em português mesmo, e também estudei o dicionário em inglês na viagem. Então a gente consegue, assim, se a gente organiza, até quando a gente está no modo viagem, a gente consegue tirar um tempo para estudar, sabe? Se a gente quer, se a gente tem essa vontade e se esforça também, né, para parar um tempo e estudar e tudo. Então eu aproveitei muito, avancei muito no meu estudo de inglês. E aí eu tô estudando mesmo sozinha. Eu fico feliz, enche minha boca de alegria para falar sobre isso, porque eu tô conseguindo, né? E outra coisa que eu queria falar é sobre a organização que eu tô fazendo hoje, que essa organização tem a ver também não somente com estudo, é um geral, né? É uma organização pessoal. Essa palavra yourself é organize a si mesmo. Essa frase. E aí eu tô tentando organizar também a casa, tentando... tem papel, mesa, né? Eu tenho minha mesa de estudo que, assim, eu quase não uso minha mesa de estudo, tá sendo mais de decoração do que estudo. Mas eu preciso organizar porque acaba colocando muito, mesmo que eu não use, ainda assim fica com aquela coisa assim de bagunça. E aí eu tenho que ver como é que eu vou organizar, ajeitar tudo. Comprei coisa para organizar, papel, caderno, né? Então, uma coisa muito boa que organiza, assim, papel, essas pastas, sabe? Para o papel não ficar solto e tudo. Aí eu coloco, assim, papéis nessa pasta. Tenho outras pastas também. Eu cheguei a comprar 3, eu tenho 3 pastas para isso mesmo, para os papéis não ficarem soltos. Cheguei a comprar algo de organização bem barato, $1, para colocar caderno. E aí eu posso depois mostrar para vocês se vocês têm interesse ou alguma coisa sobre organização. Se vocês querem, não sei, ter ideias sobre a organização e tal. E aí eu comprei essas coisas assim mais porque eu gosto e compro muito sobre caderno, papel, essas coisas eu acabo mexendo muito. E pra até fazer os vídeos no YouTube, pra quando vem uma ideia, eu acabo escrevendo, colocando tudo no papel. Então, gente, é isso. Hoje eu tô tirando esse tempo pra organizar, além da parte do YouTube, tudo que tem a ver com casa. A parte financeira eu já não mexo porque é meu esposo. Mas ele organiza, ele tem um caderno e tudo e coloca a parte financeira. E é muito bom, porque a gente sabe o dinheiro que sai, o dinheiro que fica, o que a gente vai fazer com o dinheiro que fica. E pra não ficar no vermelho, né? Então, isso é muito bom. Organização em tudo. Acho que toda pessoa, assim, precisa, né? Pra vida estar organizada, pra fluir. Não simplesmente agir na emoção. E você gastar seu dinheiro de forma consciente, né? Mas isso eu já não mexo. Eu confio no meu esposo, ele mesmo organiza tudo isso na parte financeira. Então, eu fico mais com a parte mesmo a organização da parte da casa. E era isso que eu queria falar para vocês. Eu tirei o dia para organizar tanto o YouTube quanto tá organizando essa parte da casa e tudo o que envolve, né? Não somente
a mesa que eu falei, né? Mas tudo que envolve a casa. Então, você quer ser dona de casa, então você vai entender que é muita coisa. Tem gente que não valoriza, tem gente que não fala da boca pra fora porque nunca cuidou de uma casa. E não é fácil, não é? Mas, como eu falei, com planejamento, né? E isso é muito bom para organizar, até para a gente ter noção sobre o que vai fazer, o que falta, o que já limpou, o que não limpou, para não estar repetindo a mesma coisa e tá fazendo o que tá faltando, né? Para limpar e tudo. Enfim. Mas então o vídeo vai ser esse. Falei demais. E é isso. As únicas coisas que eu não mostrei pra vocês esse caderno também eu tenho de organização. Então, já mostrei as folhas. E aí tenho esse caderno também, que esse caderno eu organizo por dia. Então, eu tenho planner do mês, eu tenho um planner da semana que eu coloco aqui e eu tenho o planner diário que fica nesse caderno. Então, gente, é isso. Eu vou terminar o vídeo por aqui, mas eu vou estar aqui continuando planejar, vou continuar lendo, né? Eu comecei, vou terminar aqui de ler esse livro pra rever toda a organização, pra ajeitar tudo. E espero que vocês fiquem com Deus até amanhã, ou melhor, amanhã é sábado, então até segunda, viu, gente? Vou planejar aqui pra tentar fazer vídeo de segunda a sexta na próxima semana. Espero que vocês gostem desse vídeo, não esqueça dos comentários, não esqueça de deixar seu like. Fiquem com Deus e até segunda. Tchau!